Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora a nossa revisão para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, tá certo? Eu organizei algumas aulas muito específicas e você pode ter certeza que todas as aulas vai trazer para você no mínimo uma questão na prova, tá? Então, como aconteceu na última versão do concurso, tá certo? Então assim, preste atenção em cada detalhe que a gente vai trabalhar. Você vai perceber que cada aula tem uma lista de questões. Eu sugiro que você baixe a lista antes, tente fazer e depois você assiste a aula e vai pontuando ali todos os detalhes. Ou que você acertou, ou que você errou, não interessa. O importante é que você faça todas as aulas. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa primeira aula, que vai falar da parte introdutória, do conceito de proposição lógica e, dentro desse conceito, quando não é proposição lógica, beleza? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira questão, que diz assim: proposição é toda oração declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, você tem que circular aqui essa primeira informação que é importantíssima, certo? Ou seja, é todo encadeamento de termos, palavras ou símbolos que expressam um pensamento de sentido completo. Então, assim, ó, uma frase para ela ter sentido completo, primeira recordação teórica, até vou colocar aqui em cima, ó, uma frase para ela ter sentido completo, obrigatoriamente é uma frase que precisa ter verbo, tá certo? Muito bem. Assim, qual das alternativas a seguir representa uma proposição? Então vamos lá, vamos começar com o seguinte. Letra A. Como está se saindo neste concurso? Na letra A, nós estamos diante de uma frase interrogativa, certo? Então, recordando, nós estamos diante de uma frase interrogativa e nós sabemos que frases interrogativas não são proposições, né? Pelo simples fato de elas que a gente não consegue classificá-la em verdadeira ou falsa, tá certo? Então, letra A já é falso. Letra B, fique tranquilo, mas não esqueça de responder nenhuma pergunta. Ou seja, aqui nós estamos diante de uma frase imperativa, certo? Né? Você sabe que frases imperativas são aquelas frases que expressam uma determinada ordem. E esse tipo de frase também não é uma proposição, tá certo? Então, letra B, falso. Olha a letra C. A prova do concurso. A frase é só isso. E se você observar essa frase com calma, você percebe que essa frase não tem verbo. Percebeu? Ó, a partir do momento que você está diante de uma frase que não possui verbo, você pode afirmar de cara que não é uma proposição. Agora, recorde isso. Eu não estou dizendo que toda frase que tem verbo é uma proposição, mas eu estou afirmando para você que toda proposição lógica tem verbo, tá certo? Então, a partir do momento que você pega uma frase que não possui verbo, você já descarta. Fechou? Bom, antes de fazer a letra D, vamos olhar aqui a letra E. Ó, por exemplo, não fique nervoso. Aqui você está vendo que nós estamos diante de uma frase exclamativa. E aí você precisa entender, recordar, que frases exclamativas também não são proposições. Então aqui é falso. Agora, vamos ver por que a resposta correta é a letra D. Deixa eu até pegar aqui uma outra cor aqui para a gente dar um destaque. O que acontece? Vamos lá. Quando você pega a letra D, três coisas acontecem. Vou puxar aqui uma seta. Primeiro, veja que é uma frase que possui verbo. Então, esse é um primeiro ponto importante, certo? Segundo, você percebe que é uma frase que possui sentido, ó, completo, que ela possui uma informação completa. Então, sentido completo. Por exemplo,
Se eu chego para você e falo assim, você estudou diariamente para essa prova, tá? Então, assim, a frase, você entende a mensagem da frase. E você só entende porque ela tem sentido completo, e ela só tem sentido completo porque ela possui verbo. E no final você percebe que também é uma frase que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Entendeu? Em verdadeiro ou falso. Então, assim, é uma frase que possui tudo que a gente precisa para se configurar uma proposição lógica. Né? Por exemplo, verdadeiro ou falso, como que isso funciona? Quando a gente diz, você estudou diariamente para essa prova. Se você de fato estudou, é uma sentença verdadeira. Se não estudou, é uma sentença falsa. Beleza? Então, ficamos aí a nossa primeira questão. A resposta correta é a letra D de dado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ó, essa questão diz o seguinte: trata-se de uma proposição. Então, é o conceito que nós já trabalhamos na questão passada. Carlos está vivo. Olha a letra A. É uma frase exclamativa, certo? Exclamativa. Então, não é uma proposição, certo? Aí, vamos pegar aqui. Olha a letra B. Eu vou pular a letra B. Vamos pegar aqueles casos que a gente já descarta. Olha a letra C. Carlos, você se perdeu? Aqui é uma frase interrogativa, certo? Então você já sabe também que não é proposição. Olha a letra D. Que tipo de cena é essa, Carlos? Aqui nós não sabemos de qual cena que está sendo falada, certo? Então, aí nesse caso, a gente pode estar entendendo como sendo uma sentença, vamos colocar assim, ó, uma sentença aberta, certo? Então, nós não sabemos de qual cena está sendo falada. Então, se nós não sabemos, o que acontece? A gente não consegue classificar em verdadeiro ou falso. E por último aqui, ó, mais uma vez, nesse caso, é uma frase interrogativa. Então, nós sabemos que não é uma proposição, certo? Agora, ficamos com a letra B, né? Carlo é vivo. Então, o que acontece? Essa frase aqui, ó, diante de todos os casos que nós temos nessa questão, é uma frase que tem verbo, tá? É uma frase que tem sentido completo, né? E você consegue classificar em verdadeiro ou falso. Então, nesse caso, a resposta correta ficou a letra B de bola. Tem exemplos, tem questões que é mais tranquilo, que parece que é mais, né, fácil de fazer. Tem outras que tem algumas frases que a gente fica na dúvida. Isso é normal acontecer, beleza? Mas vamos que vamos. Vamos para a nossa próxima questão. Olha só. Dentre as sentenças abaixo, aquela que podemos afirmar ser uma proposição lógica. Aqui nós temos um detalhe importantíssimo. Por exemplo, letra A. A filha de Thelma é bonita. Quando você analisa a letra A, aqui nós temos uma opinião. Concorda? Que é uma opinião, né? Por exemplo, a filha de Thelma pode ser muito feia, mas a minha opinião, eu acho ela bonita. Por exemplo, faz o meu estilo. Só que aquilo que eu opino, por exemplo, não pode ser classificado em verdadeiro ou falso. Porque eu posso estar falando a verdade, como eu posso estar falando uma mentira, por exemplo, certo? Então, assim, opinião, não esqueça disso, tá? Opinião não, coloque assim, ó, não é proposição, certo? Então, cuidado com esse detalhe. Então, a letra A nós temos que é falso. Letra B, João é pai de Maria? Então, você já sabe, ó, letra B, tem aqueles casos que você já bate os olhos e já sabe. É uma frase interrogativa. Se é uma frase interrogativa, você já sabe que não é proposição. Olha que interessante a letra C. Porto Alegre é muito longe. Se você observar, isso aqui também é uma opinião. Então, tem casos que a gente não concorda, tem casos que a gente concorda, tá? Mas, por exemplo, quando eu digo Porto Alegre é muito longe, é a minha opinião. Eu acho longe.
E depende também do ponto de referência. Tem gente que mora perto de Porto Alegre e acha longe. Tem gente que mora longe e acha perto. Enfim, por isso que é opinião. Então agora você já sabe. Se é opinião, então não é uma proposição lógica, certo? Agora, olha a letra D. Isso é verdade? Então aqui nós temos mais uma vez outra frase interrogativa. Então, frases interrogativas não é proposição, falso. Restamos com a letra E, né? Vai ser a nossa resposta. Ó, Márcio é mais alto do que Júlio, por exemplo. Então, se você observar a frase, ela possui verbo, certo? A frase, ela tem sentido completo, certo? Né? Se eu chego para você e digo somente isso, Márcio é mais alto do que Júlio, você entende a mensagem. Então a frase ela tem um sentido completo. E essa frase ela pode, né, claramente ser classificada em verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, se Márcio de fato for mais alto do que Júlio, então a frase é verdadeira. Agora, se Márcio não for mais alto do que Júlio, então a frase é falsa. Mas independente disso, o que precisa ficar claro é que você consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. Beleza? Então fizemos aqui mais essa questão, vamos pegar a próxima. Olha só, chama-se proposição as afirmativas que declaram fatos a que se pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso e necessitam possuir um sujeito e um predicado. Tem gente que gosta de pegar assim o conceito de proposição lógica bem ao pé da letra, utilizando esses conceitos da língua portuguesa. Quem fez o curso sabe que não é necessário. Você, né, tem aqueles detalhes que, se você prestar atenção, você consegue detectar se a frase é uma proposição lógica ou não. Mas vamos lá. Considerando as sentenças abaixo, assinale a única alternativa que expressa uma proposição, certo? Então, vamos começar aqui a pensar na nossa quarta questão. Letra A, o prato de vidro. Se você observar aqui a letra A, o que a gente já pode identificar? Ó, não tem verbo. Então, perceba que a letra A não possui verbo. Se não possui verbo, então não é uma proposição. Letra B, olha só. Letra B é uma frase exclamativa. Então, se é uma frase exclamativa, já está falso, certo? Letra C, olha a letra C. É uma frase interrogativa. Então você já sabe, se é uma frase interrogativa, já está falso. Letra D, novamente, é uma frase, ó, exclamativa. Então, frases exclamativas, já está falso. Então, restamos mais uma vez com a letra E, ó. O céu é azul. Então, só analisa, por exemplo, tem verbo, sentido completo, e pode ser classificada em verdadeira ou falsa, tá certo? Então, a resposta correta é a letra E. Vamos para a próxima. O conceito mais fundamental de lógica é a proposição, que é a introdução de tudo. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Faça silêncio. Se você observar aqui a letra A, é uma ordem. Então, se é uma frase imperativa, já está falso, certo? Letra B, ó. Que cansaço. Aqui é uma frase exclamativa. Se é uma frase exclamativa, já está falso. Olha a letra C. Onde está meu chaveiro? Aqui já é uma frase interrogativa. Então, você já sabe que já está falso, certo? Agora, letra D, um belo exemplo de vida. Isso aqui é uma opinião, certo? Tem gente que olha para uma determinada pessoa e fala que ele é um exemplo de vida, é a opinião dela. Tem gente que já não acha um exemplo de vida. Então, você sabe que opinião não é proposição. Restamos com a letra E, que vai ser a nossa resposta. Ainda é cedo, certo?
Então, tem verbo, tem sentido completo e pode ser classificado em verdadeiro ou falso. Se de fato ainda for cedo, dependendo do horário, a frase é verdadeira. Então, se não for cedo, aí a frase é falsa, mas independente disso, ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso, certo? Então, vamos para a próxima. Ó, proposição é uma sentença que podemos valorar por verdadeiro ou falso. Tá vendo que tem muitas questões que coloca aí o conceito? Escreve um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Caso não seja possível realizar essa valoração, não é uma proposição. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Letra A, escreva direito. Então, aqui na letra A, nós temos uma frase exclamativa, que você já sabe, nesse caso é falso. Letra B, você gosta de azul? Então, aqui, ó, você gosta de azul é uma frase interrogativa. Então, você já sabe que é falso. Letra C, boa sorte. Aqui é uma frase exclamativa. Então, nesse caso, se é uma frase exclamativa, também já está falso. Letra D, vamos ao cinema. Isso aqui, se você observar, né, é uma ordem. Eu estou dando uma ordem. Vamos ao cinema, certo? Então, não pode ser classificado em verdadeiro ou falso. E por último, que vai ser a nossa resposta, o cachorro mia alto, certo? Aí você pode falar assim, ué, professor, mas o cachorro ele não mia. Mas fique claro, o que é, qual o conceito de uma proposição? Ela pode ser verdadeira, como ela pode ser falsa. Então, aqui no caso, é uma sentença declarativa falsa, né? Mas independente disso, veja que tem verbo, né, sentido completo e que pode ser classificado em verdadeiro ou falso, tá certo? Então fizemos aí mais uma questão. Vamos pegar aqui outra questão. A alternativa que apresenta um exemplo de proposição. Então, vai pensando o seguinte, pega aqueles casos, por exemplo, na hora da prova, que você já consegue eliminar de forma rápida, né? Vamos começar aqui, ó. Continue a prova do concurso público. Veja que a letra A é uma frase exclamativa, certo? Se é uma frase exclamativa, aqui já está falso. Olha a letra B, pare. A letra B tem um monte de coisa aqui, né? Mas, enfim, vamos colocar aqui como sendo uma frase exclamativa, novamente. Então, é falso. Né? Olha a letra C, af. Quanta besteira, que também está configurando aqui outra frase exclamativa. Então, aqui, ó, é falso. Olha a letra D. Qual o seu nome? Isso aqui é uma frase interrogativa, que você já sabe também que aí vai ser falso, certo? E por último, Antônio mora em Ronda Alta. Então, aqui, que vai ser a nossa resposta correta, né? Tem verbo, sentido completo e que pode ser classificado em verdadeiro ou falso. Se Antônio mora de fato em Ronda Alta, é verdadeiro. Se ele não morar, é falso. Beleza? Bom, temos aqui mais uma questão. Olha só. Das frases a seguir, a única que representa uma proposição é. Vamos lá. Letra A. Ronaldo, vem até aqui, por favor. Ou seja, isso aqui é uma ordem. É uma frase imperativa. Então, falso. Letra B. Que tarde agradável. Isso aqui é uma frase exclamativa. Certo? Se é uma frase exclamativa, falso. Letra C. Sim. Você pode olhar e falar assim, ó. Não tem verbo. Se não tem verbo, então já está falso. Certo? Vamos pegar aqui a letra E agora, ó. Onde estão os documentos? É uma frase interrogativa, certo? Interrogativa. Então aqui já está falso. Então ficamos com a letra D. Maria preparou os documentos, né? Tem verbo, sentido completo. Aí o que pode acontecer é você falar assim, professor, mas eu não sei quem é Maria. Você não precisa saber quem é Maria. O que você precisa entender é que é uma frase que pode ser classificada
em verdadeira ou falsa, entendeu? Se de fato Maria preparou os documentos, é uma frase verdadeira. Se Maria não preparou os documentos, é uma frase falsa, beleza? Então, é uma frase que tem tudo aquilo que a gente precisa, a resposta correta é a letra D. Certo? Bom, então aqui, ó, acaba que na medida que você vai fazendo os exercícios, vai ficando repetitivo. Então, não esqueça, pode acontecer na sua prova uma questão desse modelo aqui para você dizer se é ou não proposição. Não é uma das minhas grandes apostas, mas como não teve, por exemplo, na última prova, pode ser que venha, ainda mais agora que dobraram a quantidade de questões. Fechou? Então, qualquer coisa, refaça novamente as listas, a lista, reveja a aula se for o caso, principalmente para você que não estudou o suficiente até agora. Belezinha? Eu vou ficando aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá!